Olá, eu sou Cris Ferreira e se você já me conhece, você deve saber que eu sou coach, sou palestrante e sou professora de inglês há mais de 20 anos. Então eu vim aqui falar com você hoje sobre leitura, mais uma dica de inglês para você. Por que eu vim falar de leitura? Em primeiro lugar, porque hoje a gente lê muito, a gente lê e-mails o tempo todo, a gente lê blogs, a gente visita websites, né? A gente lê relatórios, enfim. A gente está o tempo todo lendo e lendo muita coisa também em inglês. Segundo, porque muitas vezes a leitura ela é uma das habilidades ou a principal habilidade para quando você vai fazer um concurso público ou um processo de mestrado, de doutoramento, que você precisa ler um texto e compreender o texto para depois responder algumas perguntas. Muito bem. Isso é o que a gente chama de inglês instrumental, porque ele é focado exatamente nessa questão instrumental da leitura. O que acontece é o seguinte, a primeira dica que eu quero dar para você quando você for ler é abandone o dicionário. Coloca o dicionário bem longe e você vai me prometer que você não vai abrir o dicionário depois que você vencer as primeiras etapas que eu vou te explicar. Então, primeira dica, dicionário bem longe de você. A segunda dica que eu tenho que te dar é a seguinte, você vai ler o texto todo, pelo menos uma página ou pelo menos um parágrafo inteiro. Você vai ler ininterruptamente, na sua totalidade, sem interromper e sem parar. Se você se deparar com alguma palavra que você não saiba, continua lendo como se você tivesse tropeçado naquela palavra, você levanta e continua e não vai parar, ok? Bom, a próxima dica é você vai ler mais uma vez e agora sim você vai marcar as palavras que você não conhece, mas você vai ler com cuidado cada frase e você vai tentar sacar. É isso mesmo que eu estou falando. Você vai sacar o significado da palavra naquela frase e dentro daquele contexto. Acredite se quiser, mas a sacação ela é das mais eficazes técnicas de leitura. Por quê? Porque quando você está lendo um texto, pressupõe-se que você tem alguma bagagem de vida, de conhecimento, de experiências, que você de alguma forma sabe um pouco do assunto do que se trata. Então, você já carrega com você uma carga de conhecimento e que você tem que tirar lá de dentro. Você tem que tirar de dentro de você, porque você tem toda a capacidade de imaginar o que aquela palavra pode significar dentro daquele contexto. Então, você vai imaginar o que aquela palavra pode significar. Uma outra dica é quando a palavra repete. Se ela repete, você pode então verificar se o que você sacou, o que você imaginou que era o significado daquela palavra, se confirma nas outras frases em que ela aparecer. Bom, feito isso, você vai então ler de novo todo o texto e vai observar se agora você ainda tem palavras que você realmente não entende, que você não compreendeu aquele parágrafo ou aquela página toda. Se houve palavras que você realmente não entendeu de forma nenhuma, que você não pôde nem sequer sacar o significado, aí sim você vai apelar para o dicionário. Mas o uso do dicionário, ele é muito delicado e ele é não tão fácil quanto a gente imagina. Por quê? Porque várias palavras, elas têm centenas, dezenas de significado muitas vezes. Se você olhar no dicionário, por exemplo, o significado da palavra get, ou do verbo get, você vai enlouquecer. Você vai falar, meu Deus, como que uma palavra pode significar tanta coisa? Então, é exatamente o que eu estou te dizendo. A palavra, ela tem um significado dependendo do contexto. Então, para você poder buscar, inclusive, uma palavra no dicionário, você precisa saber em qual contexto ela está inserida e quais as possíveis traduções ou a possível e verdadeira tradução para ela naquele contexto, ok?
Então, muito cuidado com o processo de leitura, não é nenhum bicho de 7 cabeças e, como eu digo sempre, input. Input é colocar para dentro, é trazer e criar hábitos. Quanto mais você ler, mais habilidade você vai ter de ler com eficiência, com proficiência e com equidade, ok? Então, leia, leia, começa a ler placas, leia e-mails, leia menu, leia qualquer coisa, porque você vai com certeza aprimorar cada vez mais a sua habilidade de leitura. Lembrando, eu sou Cris Ferreira, eu sou professora, eu tenho um curso também de inglês instrumental que é incrível, inclusive eu tenho depoimentos de alunos que tiveram muito sucesso com poucas aulas, com pouco tempo de estudo, mas aprenderam as técnicas e obviamente que não são só essas. A gente como falante de português, a gente tem um outro fator que nos ajuda muito, que são as palavras derivadas do latim e que são muito parecidas em inglês e em português. Então, mais uma forma da gente sacar, da gente imaginar o significado das palavras, ok? Mais uma vez, eu sou Cris Ferreira. Vai lá no meu site, porque você tem lá todos os vídeos que eu já gravei. É o soukrisferreira.com.br. E se você gostou, por favor, curta, compartilhe e se inscreva aqui no meu canal, porque sempre que tiver uma dica nova de inglês, você vai receber uma notificação, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!